Ok, o próximo processo da pauta é o item 104, lembrando que o 102 e o 103 nós já julgamos, foi o primeiro que nós julgamos na manhã. Então, 104, de relatoria da conselheira Thaís. Supermercado Grajaú Limitada. Thaís, tem a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ de Belo Horizonte, que negou o provimento à impugnação da contribuinte. Eu estou colacionando abaixo o relatório da decisão do relatório da DRJ e eu vou ler as partes negritadas só, tá? Trata-se de auto de infração eletrônico, lavrado em 25 de junho de 2003. No caso, a contribuinte declarou em DSTF os débitos de COFINS do correspondente aos períodos de apuração, com vinculação de exigibilidade suspensa e ou compensação sem DARF, outros PJU. Tá? Ambas fundamentadas no processo judicial 98.000.52216. Os procedimentos de auditoria interna de DSTF não confirmaram tais vinculações, motivo pelo qual o lançamento foi efetuado sob a ocorrência do famoso PROC-JUD não comprova. Cientificado do lançamento, o atuante apresentou impugnação para alegar em síntese decadência, que não se considera decadência do direito de fisco proceder ao lançamento, deve-se considerar que os débitos informados em DSTF foram devidamente compensados, com amparo na decisão judicial, distribuídos à 8ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo. Em que pese o posicionamento do TRF, é certo que, no que tange à compensação, as determinações do deciso colidem frontalmente com as disposições legais acerca da matéria. Isso porque o artigo 74 da Lei 9.430 reconhece a legitimidade e validade do Instituto da Compensação, estabelecendo que o contribuinte pode utilizar créditos provenientes de recolhimentos indevidos ou a maior para a quitação de quaisquer débitos administrados pela Receita Federal. O artigo 21 da INSRF 21 de 2002 confirma esse entendimento. A determinação que imputa a multa moratória de 75% sobre o valor da obrigação tributária extrapola os limites constitucionais. Deve ser afastada ainda a taxa Selic. Lá embaixo, nas folhas 108 a 111, consta despacho elaborado pela equipe de análise e acompanhamento de medidas judiciais e controle do crédito tributário subjúdice da DERA de São Paulo, o qual tece considerações acerca do mandado de segurança 98.000.52216. Ao fim, conclui. Em síntese, o direito reconhecido no mandado de segurança em relação à compensação limita-se aos valores de PIS recolhidos a maior, com parcelas vencidas e vincendas apenas do próprio PIS, não abrangendo a COFINS controlada nesse processo. O julgamento da impugnação resultou no acórdão da DRJ, que eu estou colacionando a ementa aí para vocês, tá? Que o que importa é o último tópico da ementa, que diz: se a decisão judicial transitada em julgado após as leis 9.430 e 10.63 restringe a compensação do débito tributário a tributo ou contribuição da mesma espécie, assim deve proceder a administração tributária. Resignada, o contribuinte recorre a este conselho repisando os argumentos de sua impugnação com relação à decadência e à inaplicabilidade da decisão judicial restritiva de seu direito. É o relatório. Posso continuar, presidente? O recurso é tempestivo, passo às análises das questões controvertidas. Pois bem, com base nas decisões proferidas nos autos do MS, o acórdão recorrido entendeu que está correta a autoridade fiscal, conforme o despacho de folhas 108 a 111, ao concluir pela inexistência de provimento judicial autorizativo da compensação do crédito postulado pela recorrente. Transcrevo abaixo a conclusão do despacho supracitado. Em síntese, o direito reconhecido no mandado de segurança em relação à compensação limita-se aos valores de PIS recolhidos a maior com parcelas vencidas e vincendas apenas do próprio PIS, não abrangendo a COFINS controlada nesse processo. Fecha aspas. Partindo-se do pressuposto de que, com muito esforço, é possível se depreender a real motivação de atos administrativos como o auto de infração eletrônico que deu origem ao presente processo, tem-se que, no caso, a questão meritória central do lançamento tributário, de folhas 80 e seguintes, é que o PROC-JUD número 98.000.52216 não comprova as compensações e suspensão da exigibilidade que foram declaradas pela recorrente em sua DCTF.
Não foi por outra razão que a própria autoridade fiscal trouxe aos autos o despacho de folha 108 a 111, argumentando justamente no sentido de que a referida ação mandamental foi julgada contrariamente aos interesses da contribuinte, à medida que a tutela proferida foi pela limitação das compensações de débito na esfera federal unicamente entre tributos da mesma espécie. Tal problemática, contudo, já se encontra superada no âmbito deste Conselho, que a pacificou mediante o seguinte verbete sumular, súmula CAF número 152, que diz: os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal, reconhecidos por sentença judicial apresentada em julgado, que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer outros tributos administrados pela Receita, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização. Fecha aspas. Dessarte, necessário reconhecer que não procedem as razões que levaram ao lançamento tributário, uma vez que, independentemente de ter contracido decisão em sentido contrário, este Conselho entende que a legislação posterior veio assegurar aos contribuintes o direito à compensação tributária entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. Sendo favorável o mérito, deixe de apreciar as demais questões colocadas pela contribuinte em seu recurso voluntário. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida? O colegiado tem alguma dúvida? Thais, o único problema era a compensação entre tributos diferentes? Era PROC-JUT não comprova, né? Daí vem aquele autozinho lá, eletrônico, que não diz nada, né? Diz PROC-JUT não comprova e coloca o número do processo. Daí vem esse despacho de folha 108 a 111, esclarecendo o que o PROC-JUT não comprova, tá? E que daí, assim, eu já fiz votos antigos declarando a nulidade desse tipo de auto de infração e que na composição anterior da turma até era o que a maioria do colegiado entendia, porque você não pode motivar depois o auto de infração, né? Mas, para não entrar nesse ponto, porque esses meus acordos já foram reformados pela Câmara Superior, então, inclusive, voltando para mim, qual que é a motivação, então? É a que veio nesse despacho posterior, falando o que o PROC-JUT não comprova? Não comprova que você tem direito à compensação que você falou ali na sua DCTF. Por quê? Porque a ação judicial diz que é só entre tributos da mesma espécie. Tá? É só isso. O processo é bastante simples, na verdade. Porque a súmula resolveu. Entendeu? É que, na verdade, assim, tinha até parecer da Procuradoria já, falando isso daqui que a súmula fala. Por isso que ela veio. Isso já foi muito debatido, porque acontecia isso por questão de concorrência, né? Tinha contribuinte que tinha ido para a justiça para ter o direito assegurado e ficava com um direito pior do que quem não fez nada. E a lei veio e falou que podia compensar entre tributos de espécies diferentes. Então, esse entendimento vem equalizar isso, né? E agora está na súmula, então ficou tranquilo. E como é auto de infração, e é esse o motivo, então, acabou. Ô, Thaís, o contribuinte, parece que ele argumenta sobre decadência nesse processo, não tem um monte de outra coisa, mas como o mérito, a motivação é essa, entendi. Eu estou falando, eu não preciso julgar mais nada, porque o que o PROC-JUT não comprova, que é o motivo da autodifração, que é o que está nesse... Pode ir lá, gente, nesse despacho de folha 108 a 111, é só isso. Tá? Então, o resto fica prejudicado. Tá, entendi. Ok. Todo o crédito dele vai ser reconhecido, então, né? É auto de infração, Pedro. É uma auto de infração. Eu tô cancelando o auto. Entendeu? Entendi. Daí, como que a coisa vai ser tratada via DCTF, não é meu problema, assim, né? Ok. Mais alguma questão? Então, Pedro? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Lara? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Ok, Thaís? Aí, só dá uma olhadinha na tua emenda. Não sei se você vai colacionar o teor da súmula 152, ou se você só quer inteligência. Eis o teor, tá. Obrigada. Eu olhei aqui agora e falei, enfim. É verdade, obrigada. Último processo, 105 da pauta, Indústria Metalúrgica São João.
É um processo de minha relatoria, bem simples, já vou direto ao voto, que lá eu faço um resumo do relatório. Recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos, devendo ser reconhecida. A questão devolvida é o prazo prescricional para pedido de restituição pleiteado administrativamente. O pedido foi apresentado em 3 de fevereiro de 2005, relativo a fim social, de 3 de 91 a 3 de 92. Então, já dá para ver que isso aí já foi embora, né? Então, a DERAT proferiu o despacho lá em 2009, resultando na não homologação, sob o fundamento de decadência, considerando o prazo de 5 anos contado da data do pedido. Então, para a DERAT, fevereiro de 2005, pedidos até fevereiro de 2000. Isso para frente, né? Para trás estava decaído. Então, aqui a gente aplicando a tese do 5+5 para pedidos feitos até 2005, né? 9 de junho de 2005. Então, eu retroajo isso aí. Mas, ainda assim, como o contribuinte apresentou o pedido em 3 de 2 de 2005, voltando 10 anos, dá 3 de 2 de 95. O recolhimento dele é de 91 e 92. Para ele nunca decaía. É só depois que o Senado fizesse que renova o prazo, né? É a tese. Então, aplicando a súmula 91, mesmo considerando 10 anos, prescrito dentro da nomenclatura utilizada pela súmula, né? O pedido de restituição pleiteado antes de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos. E ainda considerando esse prazo de 10 anos, está prescrito o pedido do contribuinte. Então, é como voto, negar provimento ao recurso voluntário. Bem simples, questão aqui de datas. Pedro? Eu acompanho o relator. Ok, Cíntia? Acompanho o relator. Renan? Acompanho o relator. Renata? Com o relator. Lara? Acompanho o relator. Sabrina? Acompanho. E Thaís? Com o relator. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. E, sendo assim, encerramos a manhã de julgamento do dia 22 de outubro de 2020. Peço ao apoio para encerrar a gravação.